os mais pobres comprarem. Aliás, estão vendendo osso no país para os mais pobres comprarem. A gente já tinha superado isso. Também fizemos uma boa reunião com os sindicalistas aqui, representantes dos servidores públicos, para falar sobre a PEC 32, para falar sobre privatizações. A ideia de enxugar o Estado, de ter um Estado mínimo para o povo, mas um Estado grande para poucos, é uma ideia que nós temos que debater com a sociedade. E nos posicionamos firmemente contra essa PEC 32, que é, na realidade, a criminalização do serviço público e dos servidores públicos. E fizemos hoje um encontro muito legal, 2 encontros muito legais, com pessoas que estavam ao nosso lado na luta pela liberdade do presidente Lula. Os Inoxidáveis, aqui de Brasília, um grupo de militantes, de companheiros que todas as quartas-feiras iam à frente do Supremo Tribunal Federal pedir a liberdade de Lula. E com um grupo que fez uma greve de fome de 26 dias, também pela liberdade do presidente Lula. E naquela época que foi feita, eles já alertavam que aquela greve de fome era também para impedir que a fome voltasse ao Brasil. E a fome voltou ao Brasil. Então, esses 2 encontros foram muito importantes para nós, porque essas pessoas, assim como aquelas que passaram naquela vigília em Curitiba, que durou 580 dias, gente de todos os cantos do Brasil, foi que nos deu força e nos deu alento naquele momento de dificuldade. E a gente fica se perguntando, por que raios essas pessoas, vindas de tanto lugar do Brasil, lideranças de movimentos sociais, pessoas da sociedade, fazem uma greve de fome, ficam 580 dias numa vigília, vão todas as quartas-feiras para frente do Supremo Tribunal Federal. Por que fazem isso? Para defender alguém que é corrupto? Alguém que é bandido? Não, porque elas sempre tiveram a certeza de que o presidente Lula era inocente. E esse é um tema muito importante para nós e muito caro. E foi por isso que nós lançamos o Memorial da Verdade. Eu acho que vocês já devem ter tido acesso, está no nosso site também. E nesse livrinho aqui, de uma maneira bem objetiva, foi coordenada pelo jornalista Ricardo Amaral, a gente conta a história da perseguição do presidente Lula e de todos os processos a que o presidente Lula foi submetido. E é importante fazer um registro aqui. Dos 20 processos que foram avaliados na Justiça, os 20, o presidente Lula saiu vitorioso. O presidente Lula não tem sentença transitada em julgada condenando e não tem nenhuma sentença em qualquer outra instância condenando. Então, hoje, nós temos o presidente Lula livre e inocente. Inocente porque as denúncias foram arquivadas, foram trancadas, foram julgadas e o presidente Lula está inocente. E essa desinterdição do presidente Lula é que traz a esperança para o povo brasileiro. E é importante dizer que, durante todo esse período que nós enfrentamos a Lava Jato, durante todo esse período que nós fizemos esse enfrentamento e que foi vitorioso na Justiça, e tenho certeza também está sendo vitorioso e será vitorioso na opinião pública e na política, nós enfrentamos uma situação muito difícil. Tivemos aí um massacre midiático. Tem um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Manchetômetro, que mostra que em 2016 nós tivemos 13 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula. 13 horas. Vocês devem lembrar daqueles dutos da Petrobras jorrando dinheiro. E a nós cabia notas que eram lidas no final de cada uma daquelas reportagens. Nós tivemos, com os 3 principais jornais, de 2015 a 2016, 693 editoriais contra Lula e contra o PT. E em 2014 a 2017, foram 55 capas das 3 principais revistas do Brasil, expondo o presidente Lula ou expondo o PT. Ou seja, colocou-se na opinião pública a versão de que o presidente Lula era corrupto, que o PT era corrupto, que fazíamos parte de uma quadrilha. Nós não vamos deixar isso sem resposta. Então, nesse livro, a gente coloca todas as questões relacionadas aos processos do Lula, como se deu e o que aconteceu. E tem 2 questões que eu acho que são importantes, e falo isso para terminar. A questão do chamado quadrilhão, onde se tentou incriminar todo o PT. E foi um processo julgado aqui na Vara Federal de Brasília. E foi, acho que vocês lembram disso, em cima de uma denúncia do Janot, procurador-geral da República na época. Ele fez essa denúncia do quadrilhão e ficou aqui em Brasília o processo.
Ele foi julgado, o processo já. O presidente Lula foi absolvido. E, numa parte da sentença, o juiz diz que aquela denúncia servia única e exclusivamente para tentar incriminar a atividade política. Depois, o Janot, no seu livro de memórias, diz que só fez aquela denúncia pressionado pelo Ministério Público de Curitiba, pelo Daltan Dallagnol, para dar sustentação ao PowerPoint, mas que ele sabia que aquilo não tinha base fática. Ou seja, se divulgou do jeito que queria, se espalhou que era uma quadrilha, e agora isso fica assim? Não. Nós temos que esclarecer. E a outra coisa é sobre a Petrobras, né? De que houve corrupção disseminada na Petrobras. Isso é mentira. É mentira. Quem praticou atos ilícitos na Petrobras, quem delatou, quem se auto-incriminou, que responda os seus processos. Mas não houve corrupção sistêmica na Petrobras. Aliás, um dado para vocês. A Petrobras só teve prejuízo em 2014, e foi um prejuízo contábil por reavaliação de ativos, aliás, imposto pela Pricewaterhouse a pedido da Lava Jato. Nenhum contrato da Petrobras foi superfaturado. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são foi superfaturado. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são as auditorias feitas nos contratos. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, opera, inclusive, na Bolsa de Valores de Nova York, e esses contratos estavam corretos. Portanto, não houve desvio de dinheiro da Petrobras. Isso é importante dizer, porque uma mentira fica sendo repetida e vai criando nas pessoas a ideia que não deve ser criada. Por isso que nós vamos fazer esse debate de forma muito firme, queremos discutir com a sociedade e queremos debater com vocês. Aliás, eu acho que seria importante se a imprensa abrisse espaço para esse debate. Chamasse, inclusive, pessoas que foram da Lava Jato, chamasse o juiz Sérgio Moro, porque nós queremos debater com o Petrobras. Era um antro de corrupção. Mas, na nossa época, a gasolina era barata. Na nossa época, o óleo diesel era barato. Na nossa época, o gás de cozinha era barato. Eu gostaria de saber como se explica hoje que a Petrobras é um brinco, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, o preço do gás de cozinha. Tem muita coisa errada que está acontecendo nesse país. Então, agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição para fazer esse debate sobre a Lava Jato, sobre os processos do presidente Lula, sobre a Petrobras e sobre o chamado quadrilhão. Obrigada.